Nos recantos mais profundos das lendas urbanas brasileiras, existe uma história que parece desafiar qualquer lógica e atravessar as barreiras do sobrenatural. A lenda de Sete Além. Ao contrário de outras histórias que são contadas de geração em geração, o Sete Além surgiu na era da internet, com relatos assustadores de pessoas que garantem ter visitado essa dimensão paralela. Elas descrevem experiências assustadoras, uma sensação de perda de controle e um medo paralisante ao se verem em um mundo quase idêntico ao nosso, mas com uma atmosfera sombria e distorcida, como se fossem testemunhas de uma realidade feita de pesadelos. Um dos relatos mais famosos sobre o Sete Além envolve um homem que tomava o metrô tarde da noite em São Paulo. Ele recorda que tudo parecia normal até notar que o ambiente ao seu redor começava a mudar de forma sutil, mas perceptível. As paredes do vagão tinham um tom mais escuro, quase decadente, e o trem estava ocupado por pessoas com uma aparência estranha. Seus olhos estavam fundos, suas roupas pareciam de outra época, e seus olhares eram frios e vazios, como se estivessem completamente alheios ao que acontecia ao redor. Sentado em um dos bancos, ele olhava em volta, buscando alguma lógica para aquilo, até que sentiu um leve toque no ombro. Ao virar-se, encontrou um homem alto e magro, que o olhava de forma incisiva e enigmática. "Bem-vindo ao Sete Além", disse o homem, com um leve sorriso perturbador. Assustado, o homem fechou os olhos, desejando apenas sair dali. Quando abriu os olhos, tudo havia voltado ao normal. O vagão estava vazio, e o nome da próxima estação piscava no painel acima da porta. Ele desceu do trem naquela noite, sentindo-se transformado, atormentado por aquela breve incursão em uma dimensão sombria e incompreensível. Muitos relatos sobre o Sete Além envolvem estradas e ruas aparentemente comuns, que sem aviso prévio, se transformam em portas de entrada para essa dimensão paralela. Um dos mais marcantes é o de uma jovem que, ao sair do trabalho à noite, decidiu pegar um caminho mais curto, percorrendo uma rua lateral que conhecia bem. Mas, ao virar uma esquina, percebeu que algo estava diferente. A iluminação era fraca e amarelada. As construções pareciam antigas, e, embora fosse uma rua movimentada, não havia sinal de carros ou de pessoas. Ela continuou a andar, esperando encontrar algum conhecido ou mesmo um táxi, mas tudo o que encontrou foram figuras paradas, imóveis, observando-a de longe, sem esboçar qualquer reação. Assustada, tentou falar com um homem que estava na calçada, mas ele apenas a encarou com um olhar vazio e sombrio, sem responder. A jovem sentiu um arrepio percorrer sua espinha e, em um impulso, começou a correr de volta na direção de onde viera. Quando se virou, viu que a rua havia desaparecido, dando lugar à avenida movimentada e familiar de sempre. Mas a experiência a marcou profundamente. Desde então, ela evita caminhos alternativos e prefere sempre as ruas mais movimentadas. Outro relato aterrorizante conta a história de um motorista de táxi que afirma ter sido alertado por um passageiro estranho sobre os perigos do Sete Além. Segundo ele, um homem de aparência incomum, vestindo um terno antigo e carregando uma pasta, entrou em seu táxi e pediu que o levasse a uma rua que o motorista conhecia bem. Durante o trajeto, o passageiro olhou nos olhos do motorista e, com uma voz calma e pausada, disse: "Não olhe para ninguém diretamente e, principalmente, evite o Sete Além." Confuso, o motorista ignorou o aviso e continuou a dirigir. Mas, ao chegar à rua mencionada, percebeu uma sensação estranha, como se o mundo ao seu redor estivesse mais silencioso e denso. Ao observar as pessoas nas calçadas, percebeu que todos o encaravam com olhos opacos, que pareciam sem vida. De repente, sentiu um aperto no peito, uma sensação sufocante que o fez rezar baixinho. Em um instante, tudo ao seu redor voltou ao normal, e ele nunca mais viu aquele passageiro. Os relatos sobre o Sete Além indicam que esse lugar não segue as mesmas regras da realidade.
Muitas das pessoas que foram levadas para lá descrevem a dimensão como uma espécie de reflexo sombrio de nosso mundo, onde tudo parece semelhante, mas ao mesmo tempo perturbadoramente errado. Entre os frequentadores das histórias, há quem diga que olhar diretamente para os residentes de Sete Além pode ser um convite ao perigo. Outras histórias falam de uma regra crucial: nunca responder ou interagir com qualquer um dos habitantes daquele lugar, pois, segundo esses relatos, essas figuras não são humanas, são sombras, seres que percebem imediatamente a presença de quem invadiu sua dimensão e se aproximam devagar. Há também quem diga que os moradores de Sete Além têm um comportamento observador, como se estivessem sempre avaliando e julgando os visitantes. Um jovem conta que, ao se ver preso em uma estação de metrô que não reconhecia, foi abordado por um grupo de pessoas com olhares penetrantes e expressões de curiosidade. Ele lembra que tentou fazer perguntas, mas ninguém respondia. Ao contrário, limitavam-se a observá-lo, cercando-o lentamente. Quando ele começou a orar, os rostos desapareceram e ele foi transportado de volta à sua realidade. Para os que acreditam na existência do Sete Além, uma coisa é certa: este é um lugar de onde poucos retornam ilesos. Alguns dizem que ele age como um tipo de lixeira da realidade, um espaço alternativo que só se manifesta para aqueles que estão em um estado emocional específico, como o desespero, o medo ou a tristeza. Mas outros acreditam que o Sete Além é apenas um lugar aleatório e incontrolável, onde a qualquer momento uma pessoa comum pode se ver jogada para viver um pesadelo em um universo paralelo. Seja como for, o Sete Além permanece um mistério. Suas histórias continuam a circular como advertências sinistras, lembrando que há um limiar entre o que conhecemos e o que está além. Um limite que, uma vez ultrapassado, pode nos deixar para sempre marcados por uma realidade onde nem tudo é o que parece.